Você já ouviu falar em Paulo Júnior, um dos pastores mais influentes do Brasil. Mas o que você talvez ainda não saiba, é que ele acaba de se tornar o centro de uma denúncia extremamente séria. O canal Fuxico Gospel revelou com exclusividade relatos de ex-integrantes do ministério do pastor, expondo bastidores chocantes de abusos psicológicos, manipulação e uma liderança marcada por autoritarismo. Fique até o final deste vídeo para entender por que essa denúncia pode ser um divisor de águas para a Igreja Evangélica Brasileira. Segundo informações divulgadas primeiramente pelo canal Fuxico Gospel, ex-membros da Igreja Aliança do Calvário, então liderada pelo pastor Paulo Júnior, decidiram romper o silêncio após anos de omissão e sofrimento. Nessas denúncias foi revelado que a convivência direta com o pastor não correspondia à imagem austera e piedosa apresentada nos púlpitos e nas redes sociais. Eles descrevem um ambiente onde o discurso de santidade era usado como ferramenta de manipulação, servindo para justificar práticas que beiravam o abuso psicológico. Segundo os relatos, o pastor exigia obediência irrestrita, implementava regras rígidas que regulavam desde o vestuário até comportamentos sociais, e impunha um silêncio quase absoluto diante de qualquer tipo de questionamento. São mencionadas ainda episódios de agressões verbais, momentos em que eram chamados de rebelde ou insubmissos apenas por expressar dúvidas ou demonstrar cansaço. As ameaças, segundo eles, não eram explícitas, mas sempre rondavam o ambiente, criando uma atmosfera de constante medo, onde o sentimento de culpa era alimentado como uma forma de controle. Eles afirmam que mesmo quando a consciência gritava por justiça, o medo de ser taxada como usados pelo diabo para atacar o ungido do Senhor era mais forte. Para eles, o ministério parecia funcionar como uma prisão espiritual disfarçada de santidade, onde muitos permanecem presos não por correntes visíveis, mas por amarras emocionais e espirituais alimentadas por uma liderança autoritária e incontestável. O relato não é isolado. De acordo com a matéria publicada pelo canal Fuxico Gospel, outras vozes já vinham, há algum tempo, apontando sinais preocupantes sobre a forma como o pastor Paulo Júnior exerce sua liderança, especialmente nos bastidores, durante reuniões internas ou em conversas restritas com sua equipe de confiança. Segundo essas denúncias, o ambiente dentro do ministério seria marcado por uma rigidez extrema, onde a autoridade do líder não podia ser sequer questionada. Isso reforça a percepção que qualquer tentativa de debate, sugestão ou simples dúvida era prontamente rotulada como rebeldia espiritual ou falta de temor a Deus. Essa lógica, segundo eles, alimentava um sistema de medo que mantinha os membros submissos, não por respeito genuíno, mas por receio de represálias espirituais e sociais. A tensão, segundo eles, era tamanha que muitos acabavam desenvolvendo sintomas de estresse emocional, angústia e até crises de fé, sentindo-se espiritualmente sufocados. O discurso público de Paulo Júnior, que gira em torno de pureza doutrinária e autoridade bíblica, contrastava, segundo os relatos, com atitudes internas marcadas por intolerância, inflexibilidade e uma constante vigilância sobre o comportamento dos membros. Essa disparidade entre o que se prega e o que se pratica escancara uma questão séria: até que ponto o poder espiritual pode ser utilizado para controlar, silenciar e oprimir, em vez de servir, orientar e libertar? A repercussão nas redes sociais tem sido intensa, refletindo o impacto profundo que esse tipo de denúncia causa no meio religioso. O nome de Paulo Júnior rapidamente voltou aos trending topics, principalmente entre o público evangélico, que se dividiu em reações de incredulidade e questionamento. De um lado, seguidores leais rejeitam qualquer possibilidade de má conduta, apontando para o histórico de pregação firme do pastor como prova de sua integridade. De outro, há quem veja nas revelações um sinal de alerta necessário, que exige uma reavaliação honesta sobre como algumas lideranças exercem sua influência espiritual. O silêncio de Paulo Júnior, até o momento, tem gerado ainda mais especulações. Embora o direito de resposta seja legítimo, o contexto de acusações graves e recorrentes envolvendo líderes religiosos aumenta a pressão por posicionamentos claros e ações concretas. A ausência de uma resposta institucional pode minar não apenas a imagem pessoal do pastor, mas também a confiança depositada por muitos em sua liderança e ministério. Além disso, casos como esse expõem uma urgência que vai além da figura de um único líder: a necessidade de mecanismos de transparência, escuta e prestação de contas dentro das igrejas. Líderes espirituais que exercem tamanha influência sobre a vida emocional e moral de seus seguidores não podem estar acima da crítica, nem isentos de responsabilidade ética.
Ao contrário, justamente por ocuparem um papel de autoridade e condução espiritual, espera-se que sejam exemplo não apenas no púlpito, mas também nos bastidores. Essa denúncia reacende um debate fundamental. Até que ponto a figura de um pastor pode ser exaltada a ponto de se tornar inquestionável? Em muitas comunidades religiosas, a autoridade espiritual é vista quase como sagrada, o que pode levar a uma blindagem perigosa contra qualquer tipo de crítica ou apuração. Casos como esse não apenas expõem possíveis abusos, mas evidenciam uma cultura onde o medo é confundido com respeito e a obediência cega é interpretada como sinal de fé. O gatilho mental da autoridade entra em ação de forma silenciosa e poderosa, fazendo com que muitos aceitem imposições sem questionar, por medo de estarem pecando contra um ungido de Deus. No entanto, é justamente nesse cenário que o discernimento deve ser exercido com mais urgência. Não se trata de atacar a fé ou desacreditar o Evangelho, mas de proteger os fiéis de estruturas que, sob aparência de santidade, perpetuam abusos emocionais e espirituais. A informação divulgada primeiramente pelo canal Fuxico Gospel joga luz sobre um problema maior: a falta de mecanismos internos de fiscalização e acolhimento de denúncias dentro das igrejas. Quando o silêncio vira norma e a dor é espiritualizada, cria-se um terreno fértil para o crescimento de práticas abusivas. A pergunta que precisa ecoar entre os cristãos conscientes é direta e incômoda: até quando vamos permitir que o medo cale verdades que precisam ser ditas? O caso envolvendo Paulo Júnior ainda está em desenvolvimento, mas a coragem desses ex-integrantes em revelar os bastidores de um ministério tão influente joga luz sobre uma ferida antiga que por muito tempo foi ignorada por medo ou reverência equivocada. Essas falas rompem um ciclo de silêncio que se repete em muitas instituições religiosas, onde a autoridade do líder é colocada acima do bem-estar dos fiéis. É um alerta para líderes, membros e instituições. A fé cristã não pode e não deve ser usada como escudo para comportamentos abusivos, tampouco como instrumento de controle emocional. Em um tempo onde a verdade se torna cada vez mais necessária, princípios como transparência, empatia e prestação de contas não podem ser negociados. Eles devem ser exigidos. Proteger vítimas, acolher denúncias e promover justiça não é uma atitude contra a igreja, é uma atitude em defesa da verdadeira essência do Evangelho. O momento exige maturidade espiritual, responsabilidade coletiva e disposição para olhar com coragem para dentro das estruturas religiosas. Somente assim será possível construir comunidades saudáveis, onde o cuidado genuíno prevaleça sobre o medo e o poder não se sobrepõe ao amor. Se você chegou até aqui, queremos te convidar a participar dessa reflexão. O que você pensa sobre tudo isso? Você acredita que é possível ter uma liderança forte sem abrir mão da empatia e da transparência? Deixe sua opinião nos comentários, sua voz é muito importante para esse debate. E se você quer continuar acompanhando conteúdos sérios com responsabilidade e compromisso com a verdade, se inscreva agora no canal Notícias Gospel. Aqui você encontra informação com respeito à fé e à inteligência do nosso público. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E para finalizar, deixamos uma palavra de encorajamento em meio a tantos escândalos. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que a sua fé esteja firmada em Deus e não em homens. Mesmo quando tudo parece confuso, Ele continua sendo o nosso refúgio e a nossa justiça.